E aí, será que a história tá se repetindo na Fórmula 1? Sabe aquela coisa de uma brecha no regulamento, uma equipe que surge com uma sacada genial e um campeonato que, de repente, pode ser decidido antes mesmo de começar? Parece familiar, né? Pois é, vamos entender por que o ano de 2026 pode muito bem ser um novo 2009. Pois é, quem acompanha a F1 há mais tempo vai lembrar, na hora, o difusor duplo da Brown GP. Aquilo pegou todo mundo de surpresa e basicamente garantiu o campeonato para eles. Agora, parece que 2026 achou a sua própria versão dessa história, só que com a Ferrari como protagonista. Vamos imaginar a cena. Último dia de testes no Bahrein. As equipes estão ali, na reta final de preparação para uma era completamente nova de regulamentos, e aí do nada, um tempo absurdo, mas absurdo mesmo, pisca na tela e deixa o paddock inteiro em estado de choque. Esse aqui é o número da discórdia, 1:31.92. Esse foi o tempo que o Charles Leclerc cravou. E pra gente ter uma ideia do que isso significa, ele foi quase 1 segundo inteiro mais rápido que o segundo colocado. Num esporte que é decidido por milésimos, 1 segundo é tipo outra dimensão, é uma eternidade. E essa é a grande pergunta que todo mundo tá fazendo. Como? Não é só motor, não é só piloto, não é só um detalhe. A resposta está escondida bem ali, na traseira do carro, numa interpretação absolutamente brilhante de um regulamento novinho em folha. Ok, para entender a genialidade da Ferrari, a gente primeiro precisa entender o tamanho do desafio que todas as equipes enfrentaram. Porque as regras de 2026 elas não mudaram pouca coisa, elas viraram a aerodinâmica de cabeça para baixo. O ponto crucial aqui é o seguinte: o efeito solo poderoso que definiu a geração anterior de carros acabou. Agora os carros têm assoalhos quase planos. E o difusor, que é aquela peça-chave para gerar pressão aerodinâmica e grudar o carro no chão, perdeu aí uns 30 a 40% da sua força. Foi um golpe duro para todo mundo. E aí veio a grande novidade, a tal da aerodinâmica ativa. Imagina uma persiana, daquelas de janela. Nas curvas, as asas ficam abertas, gerando o máximo de downforce. Nas retas, elas se fecham, diminuindo o arrasto e fazendo o carro voar. Parece simples, né? Mas não é bem assim. Porque aqui tá o problema que, na teoria, ia afetar todo mundo igual. Quando a asa traseira entra naquele modo de baixo arrasto na reta, o fluxo de ar que alimenta o difusor é praticamente cortado. Resumindo, o difusor estola, ele para de funcionar. A lógica era que todo mundo ia sofrer com isso, só que a Ferrari não. E é aqui que a mágica acontece. Porque enquanto todo mundo viu um problemão, a Ferrari enxergou uma oportunidade. Eles não criaram só uma solução, mas um combo explosivo de 3 partes que juntas criaram uma vantagem absurda. A solução da Ferrari é uma verdadeira obra de arte da engenharia em 3 atos. Primeiro, uma placa soprada pelo escape. Segundo, paredes do difusor estendidas. E terceiro, uma asa traseira com um movimento super radical. Vamos olhar cada um desses pontos. A primeira parte do truque é genial. A Ferrari colocou uma plaquinha vertical bem atrás da saída de escape. O gás quente super rápido que sai dali cria uma corrente de ar para cima, um upwash, que continua soprando e alimentando o difusor. Ou seja, ele mantém o difusor vivo, mesmo quando a asa traseira está totalmente aberta na reta. A segunda parte é pura malandragem de regulamento. Aproveitando o espacinho permitido por causa do layout do câmbio e do diferencial deles, a Ferrari conseguiu esticar as paredes laterais do difusor bem para cima. E a cereja do bolo, a terceira parte. A asa traseira gira quase 180 graus. No modo de baixo arrasto, os flaps viram de cabeça para baixo, gerando sustentação em vez de downforce, o que corta o arrasto de uma forma brutal. Certo, mas e na prática? O que essa combinação toda significa na pista, no cronômetro? Como isso se traduz em tempo de volta? A resposta é bem simples na verdade. Uma vantagem massiva. Quase 1 segundo. 1 segundo por volta. Essa é a vantagem que esse sistema deu à Ferrari sobre o carro mais próximo lá nos testes. Isso não é uma melhoriazinha, gente. Isso é um salto quântico de performance. E olha, isso não é só especulação nossa. Analistas técnicos super respeitados, como o Sam Collins e o Craig Scarborough, foram direto ao ponto. Eles chamaram a solução de brecha inteligente e uma das maiores, se não a maior, inovação dessa nova era da F1. E aqui vem o pulo do gato, o que torna essa vantagem tão poderosa. Não é uma pecinha que você vai lá e copia em 2 semanas. A solução inteira está amarrada, conectada à arquitetura da traseira do carro da Ferrari. Para as outras equipes copiarem, elas teriam que redesenhar basicamente metade do carro. E um processo desses leva meses. A única que talvez consiga fazer isso mais fácil é a Haas, né? Por usar todo o conjunto da Ferrari. Com essa carta na manga que já parece vir de fábrica, a temporada de 2026 começa com a Ferrari numa posição de favoritismo que, sinceramente, a gente não via há muito tempo. A corrida para alcançar a Ferrari já começou, antes mesmo da primeira largada. A primeira grande pergunta que fica para o começo da temporada é essa: será que a escuderia vai conseguir transformar essa vantagem dos testes numa sequência de vitórias? Abrir logo de cara uma folga que pode ser decisiva para o campeonato? E do outro lado da moeda, as grandes rivais. Red Bull, Mercedes, elas têm capacidade, têm gente, têm dinheiro para decifrar o segredo da Ferrari e implementar uma versão própria a tempo de salvar a temporada? A corrida contra o relógio já está rolando a todo vapor nas fábricas.
Então, pra gente fechar o raciocínio, numa era de motores completamente novos e aerodinâmica ativa, a peça que pode decidir títulos talvez não seja a mais óbvia. Pode ser justamente esse combo genial de difusor, escape e asa traseira que a Ferrari criou. Fica a pergunta no ar: será que a gente está testemunhando o começo de um novo domínio na Fórmula 1?